Outer Range é aquela série da Amazon Prime que vai fazer você se sentir assistindo Dark no faroeste. Então assiste até o fim que eu te explico melhor os detalhes dessa série misteriosa e intrigante. Galera, temos uma série de ficção da Amazon Prime que vai fazer você lembrar de Dark, seja pelo clima de mistério envolvendo a série ou pela conexão com viagem no tempo. Outer Range se passa no interior dos Estados Unidos e vai acompanhar a história do fazendeiro Royal Abbott, que é um homem que se preocupa bastante com as suas terras e com a sua família. A vida da família Abbott acaba sendo bastante abalada quando a nora do Royal acaba desaparecendo e quando eles estão ali tentando lidar com esse fato estranho, o Royal acaba encontrando ali na propriedade um buraco bastante misterioso e intrigante também. Um outro fato interessante aqui é que além desse buraco misterioso que o Royal acaba encontrando ali na propriedade dele e essa questão do desaparecimento da nora, a própria história do fazendeiro também é envolta em mistério. Ele simplesmente não se lembra de nada da infância dele, ele apareceu de uma forma bem misteriosa ali na fazenda e acabou crescendo por ali. Apesar da ambientação de Outer Range ser bastante diferente de Dark, né? Aqui nós temos uma série com cores mais vívidas, a gente tem um ambiente de fazenda, a gente não tem toda aquela chuva que existia lá em Dark. Ainda assim a série vai te lembrar bastante essa produção lá da Netflix. E apesar de, obviamente, a gente ainda não ter todas as respostas sobre o que é esse buraco misterioso, o que ele tá fazendo ali, a série já dá grandes indícios aqui nesses dois primeiros episódios de que esse contexto principal da série tem a ver com o tempo. E além do mistério em si e toda essa possibilidade que existe sobre viagem no tempo ou alguma coisa nesse sentido, uma das coisas que eu gostei aqui na série é que já nesses primeiros 2 episódios a gente tem a resposta do que existe ali do outro lado do buraco, né? Pelo menos por alguns instantes a gente consegue ter um vislumbre do que existe ali e isso ao mesmo tempo que traz pra gente essa resposta, né? Acaba levantando inúmeras outras perguntas e também deixa a história bem mais interessante. Além de tudo isso e todos os conflitos que vão sendo gerados aqui nesse primeiro episódio, né? Tem toda uma questão ali de disputa também de terras com os vizinhos dos Royal, que também pode ter alguma coisa a ver aí com esse buraco misterioso. A série tem uma excelente fotografia, principalmente nas cenas ali nas áreas abertas, né? A gente tem uma paisagem muito bonita aqui. E até o momento a série foi bem competente em atrair a minha atenção, em querer saber o que realmente está acontecendo aí nesse lugar. E se você for novo por aqui e quiser mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal e me conta isso aqui nos comentários para eu saber se você também quer outros vídeos sobre a série Outer Range. E bom, pessoal, como essa aqui é uma série de mistério, é um pouco difícil eu falar sobre esses 2 episódios sem dar muitos spoilers. Até aqui eu falei de forma geral sobre o que aconteceu nesse começo de série, mas a partir de agora eu vou falar de forma mais aberta sobre tudo que aconteceu aqui e também a gente vai teorizar um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo nessa história. Então não se preocupe se você não quiser spoilers, eu vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado a minutagem para você pular para a parte que não tem spoilers, beleza? Bom, galera, se você estiver ouvindo aí um barulho estranho no fundo do vídeo é porque a minha cidade chove demais e mais uma vez está chovendo aqui na hora que eu tô gravando o vídeo. Bom, então vamos lá falar sobre o que tá rolando por aqui. Já no comecinho da série a gente tem alguns indícios dessas coisas estranhas que estão acontecendo por aqui. Começando por aquela espécie de lapso temporal que ocorre ali bem no começo do primeiro episódio, né? Quando o Abbott sai para olhar o gado e quando ele volta parece que já se passou bastante tempo. E todo fã de Dark que se preze, né? Tem que fazer alguma teoriazinha ou então tem que pesquisar alguma coisa, tem que fazer alguma relação de parentesco e foi mais ou menos isso que eu fiz aqui. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essas coisas que eu pensei assistindo esses episódios. E a minha primeira teoria, a primeira hipótese sobre aquela mulher loira que aparece na fazenda é que talvez ela possa ser a neta do Royal. Eu tive a impressão de que as duas têm algumas coisas um pouco parecidas, elas são louras, a fisionomia delas não é muito diferente. As duas acabam tendo um encontro ali no segundo episódio, né, onde elas conversam um pouquinho ali sobre aquela simbologia que a mulher fica desenhando. Então a primeira impressão que eu tive é que de alguma forma ela é alguma viajante do tempo ou ela conseguiu entrar ali naquele buraco, né, e conseguiu voltar ali pra fazenda quando ela era criança. E um detalhe interessante sobre ela é que ela fala pro Royal ali no segundo episódio é que ela não se lembra de onde ela veio, coisa que também aconteceu ali com o Royal, né, na infância dele. Então tem muita coisa
parecida aí entre esses dois, então eu tô apostando que pode ter um parentesco aí entre eles e que provavelmente ela pode ser a neta dele. A gente sabe que ele não tem lembranças da infância, ele não sabe quem são os pais dele, ele chegou ali na fazenda de uma forma misteriosa, e se de fato ele entrou no buraco e perdeu as memórias por conta disso, e se realmente o que essa mulher estiver falando for verdade sobre ela ter perdido a memória, a gente pode pensar que o Royal também pode ter entrado nesse buraco, ou alguém pode ter empurrado ele de repente ali, né, e ele foi parar então ali na fazenda. Uma outra teoria sobre essa mulher loira é que na verdade ela só tá mentindo e tentando manipular o Royal para conseguir o que ela quer. Afinal de contas, ela chegou ali na fazenda já tendo algumas informações sobre eles, ela parecia bastante determinada em querer ficar ali, toda essa atitude dela é bastante suspeita, e além de tudo ela empurrou o Royal ali naquele buraco, né, como se aquilo ali fosse algo que ela já tivesse visto, como se ela tivesse certeza do que ia acontecer com ele, e a gente também viu ela ali do outro lado do buraco, né, então quem sabe ela pode ter mais informações do que a gente pensa que ela tem. Uma outra coisa muito louca aqui foi o que a gente viu ali do outro lado do buraco. Então vai aqui uma hipótese, uma teoria do que pode ser tudo isso aí. Apesar da série indicar pra gente que nós estamos lidando com viagem no tempo, por falar de Cronos ali bem no comecinho, e também por a gente ver aquela espécie de lapso temporal que aconteceu com o Royal, também há indícios aqui de que na verdade nós podemos estar lidando com mundos paralelos, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mundos paralelos e viagem temporal. Isso porque o próprio discurso a respeito de Cronos fala também sobre dividir mundos, e pelo que nós vimos ali que existe do outro lado do buraco, nós nitidamente podemos ver que eles estão na fazenda, então é como se fosse a fazenda, só que num outro cenário, numa outra época ou num outro mundo. Bom, pelo menos foi isso o que eu consegui compreender e captar aqui nesses dois primeiros episódios. Ainda tem outras coisas intrigantes por aqui que a gente ainda não tem respostas e que particularmente eu não consegui teorizar sobre isso, que é a questão do búfalo, por exemplo, né? Pode ser algo somente simbólico, pode ser algo de repente sobrenatural, enfim, não sei o que significa isso. Então me fala aqui nos comentários se você tem alguma teoria, não só sobre essa questão do búfalo, mas sobre essas outras coisas que eu falei aqui no vídeo também. Compartilha comigo aqui nos comentários, quem sabe a gente pode descobrir mais coisas juntos. Então, de modo geral, eu gostei como a série conseguiu construir a história nesses dois primeiros episódios e ao mesmo tempo conseguiu dar respostas pra gente e criar outros mistérios também, o que faz a história continuar interessante e desperta a nossa curiosidade em querer descobrir o que está acontecendo aqui. Eu acho que ainda é cedo pra gente falar se a série vai ser tão boa quanto Dark ou não, porque isso vai depender muito de como e de quais respostas eles vão dar pra gente aqui ao longo dessa temporada. Mas é bastante seguro dizer que se você gosta de ficção, drama, mistério, essa aqui é uma ótima escolha de série para você começar a assistir. E honestamente é bastante legal a gente ter uma outra série que trabalha essas questões, né, de mistério envolvendo aí questões temporais também. Bom, galera, então essa aqui foi a minha análise sobre esses dois primeiros episódios de Outer Range. Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente se vê numa próxima e até lá!